Uma ilha misteriosa que há mais de 200 anos atrai caçadores de todo o mundo. 6 homens já morreram tentando encontrar e, segundo a lenda, mais um terá que morrer antes do segredo ser revelado. Fala galera, beleza? Eu sou Lucas Dominique e hoje eu trago para vocês a maldição de Oak Island. Rapaz, faz 2 anos que eu criei o canal aqui no YouTube e eu tinha muita vontade de trazer a maldição de Oak Island aqui para vocês. E agora eu vou ter chance de contar tudo que eu sei sobre a maldição de Oak Island. Então, senta aí, puxa a pipoca e se prepara. Oak Island, a tal ilha misteriosa, ela fica na Nova Escócia, no Atlântico Norte, ali no Canadá. É uma pequena ilha que há mais de 200 anos traz muitos mistérios e várias lendas sobre um tesouro que lá está enterrado. Tudo começou em 1795, quando 3 garotos passavam ali pelo local e viram uma depressão no solo circular, uma terra um pouco mais funda. Acima delas existia uma árvore com um galho e nesse galho tinha uma polia de navio, o que a gente utiliza para subir ou descer alguma coisa. Naquela época já se ouvia falar de piratas e tudo mais naquela região. Então os garotos combinaram para voltar depois e tentar descobrir se existia alguma coisa ali naquele local. Os garotos voltaram depois daquele buraco e começaram a escavar, só que com nenhuma ferramenta, com a mão mesmo. E logo 1 metro depois que começaram, começou a aparecer algumas evidências. Acharam então uma superfície de cascalho. Voltaram a cavar novamente e encontraram uma camada de carvalho, como se fosse uma barricada mesmo, sendo que naquele local não existia carvalho, apenas na Europa. Poucos metros abaixo, à medida que eles iam cavando, eles encontravam mais uma camada, uma barricada mesmo de carvalho. E em cima delas começou a aparecer algumas pistas. Apareceu ouro, apareceu um pedaço de pele de carneiro com a inscrição que remetia a obras de Shakespeare. Então até Shakespeare estava envolvido nisso aí. Voltaram a cavar e depois de 6, 8 metros continuavam achando carvalho, aquelas barricadas a cada 3 metros. E não podendo continuar sozinhos, escavando com as mãos, eles pararam por ali e decidiram voltar em um outro momento. E esse momento só veio se realizar 8 anos depois. Imagine aí, o cara ficou 8 anos maquinando aquilo ali e 8 anos depois os 3 garotos voltam, agora com a empresa implantada realmente para tentar encontrar o que tinha naquele buraco. Rapidamente, já com ferramentas e máquinas da época para aquilo, eles voltaram a cavar e rapidamente chegaram aos 9 metros que eles já tinham escavado antes. Quando chegaram aos 12 metros de profundidade, eles encontraram uma camada de carvão, logo abaixo aos 15 metros, uma camada de cascalho e fibras, logo abaixo aos 15 metros, uma camada de fibra de coco e logo abaixo aos 18 metros, piche. E enfim, aos 27 metros, eles chegam então ao 9º estágio daquelas barricadas. E foi aí que eles encontraram talvez um dos maiores achados até o momento. Encontraram uma pedra com umas inscrições misteriosas, um alfabeto que eles não sabiam decifrar. E uma das possíveis traduções para aquela pedra era que 40 pés abaixo, 2 milhões estão enterrados. Imagine só a cabeça daqueles garotos, que agora adultos. Imagine aí como é que eles ficaram sabendo que a 12 metros abaixo teria talvez 2 milhões. Então, muito insano imaginar isso. Mas enfim, em 1919, aquela tal pedra sumiu do mapa. Ninguém sabe onde é que ela foi parar. Só existem fotos, certo? E vestígios de que realmente ela existiu. Voltando para aquela época, eles atravessaram aqueles 27 metros após acharem aquela pedra misteriosa e se depararam com a primeira armadilha do Poço do Dinheiro. O poço começou a inundar, tentaram escavar de novo no dia seguinte, mas quando eles chegaram lá, a água já estava no nível de 10 metros. Bombear não funcionava, a água sempre inundava novamente. Então, o inverno chegou e eles decidiram parar por ali e voltar no ano seguinte. Eles voltaram no ano seguinte e tentaram escavar um poço um pouco mais acima daquele local do Poço do Dinheiro. E escavando esse poço, eles tentavam parar com que aquela armadilha que inundava o poço do tal Poço do Dinheiro parasse, mas não adiantou nada. Na hora que eles terminaram de cavar esse poço, naquela mesma profundidade de 27, 30 metros, inundou novamente e eles tiveram que parar as escavações por ali.
várias outras empresas tentaram cavar aquele poço do dinheiro e chegou o momento que uma delas tentou fazer o teste do corante. O que seria isso? Eles pegaram um corante na coloração vermelha, jogaram nesse poço e bombearam a água para ver se ela saía em algum lugar das enseadas da ilha e tentar identificar o que eles poderiam fazer para tentar tapar aquela inundação. Descobriram então vários dutos que saíam em vários locais da ilha. Um deles, o mais conhecido, é a enseada de Smith, a Smith Cove. Encontraram então um duto que na ponta tinha 5 saídas, como se fosse uma mão mesmo, e nesses dutos, em cima deles, tinha fibra de coco. Eu já falei que a fibra de coco não se encontrava naquela ilha, e muito menos a mais de 2.000 quilômetros dali, sendo que eles utilizaram fibra de coco em grande quantidade para poder colocar na frente desses dutos, para eles não entupirem, ou com pedra, ou com qualquer outra coisa que tentasse passar. Apenas a água conseguia penetrar aqueles dutos. Então imagine a engenharia que foi feita naquela época. Uma engenhosa armadilha então foi encontrada e permaneceu durante 45 anos sem nenhuma empresa tocar novamente em Oak Island. Como eu disse, algumas empresas tentaram ao decorrer desse tempo escavar o Poço do Dinheiro. Alguns atores e presidentes mandaram também expedições para aquele local, mas todas sem sucesso. Então em 1965, 170 anos após aqueles garotos terem escavado pela primeira vez aquele buraco, entra na história agora o Daniel e Dave Blankenship, pai e filho, que movidos pela história da época de um tal tesouro naquele local, decidiram ir morar na ilha, onde estão até hoje, gente. Estamos em 2018 e até hoje eles moram na ilha, certo? Pararam mesmo porque faliram, acabou todas as energias, todo o dinheiro deles e eles resolveram parar, mas até hoje eles moram na ilha. A parcela de ajuda deles na ilha foi a escavação do poço chamado 10X, que fica a cerca de 50 metros mais ou menos daquele ponto onde é o chamado Poço do Dinheiro. Eles atingiram a marca de 72 metros. Até aquela época foi a maior profundidade que alguém já cavou naquela ilha. Com uma câmera na mão, o Daniel, ele mergulhou no poço e tentou filmar algumas coisas que ele estava vendo. A visibilidade estava muito ruim, mas ele alega ter visto uma mão decepada, um corpo humano, algumas caixas como se fosse realmente baú do tesouro e algumas ferramentas. Após isso, eles contrataram mergulhadores profissionais para tentar entrar e tentar descobrir o que existia naquele lugar. Infelizmente, nenhum deles conseguiu enxergar mais nada. O poço teve um colapso, desabou e nunca mais aquele poço foi reaberto. Nessa mesma época existia um morador lá da ilha também chamado Fred Nolan, que encontrou próximo mesmo da sua casa, pedras e começou a identificar essas pedras e tal. Descobriu que ligando os pontos da pedra, ela formava uma cruz perfeita. Entre as junções dessa cruz, ele desenterrou mais uma pedra onde tinha o formato de um rosto humano. Então você percebe que realmente foi feito por alguma pessoa. Não foi uma pedra que do nada esculpiu um rosto humano. Foi alguém realmente que esculpiu e enterrou aquela pedra ali. E é aí que volta novamente a teoria de Shakespeare. Lembra que os garotos, quando escavaram o poço em 1795, eles encontraram um pequeno papiro, em pele de carneiro, e nesse papiro tinha lá as iniciais que remetia às obras de Shakespeare. Quando Nolan descobriu essa pedra, ele decidiu voltar em alguns textos antigos, encontrou um texto do Shakespeare, onde ele começou a analisar esse texto, junto com outras pessoas, analistas, pessoas profissionais na área, e identificou em um dos textos de Shakespeare que existiam páginas arrancadas, letras maiúsculas no meio das frases, erro de acentuação e gramática, coisa que eu tenho certeza que Shakespeare não faria. E usando um método naquela época, descobriram um código que remetia à árvore da vida judaica, que também são os mesmos pontos da constelação de Cisne, e que por acaso, só por acaso, essa mesma constelação de Cisne, projetada na Terra em uma época do ano, e dá exatamente no local onde está a cruz de Nolan. Gente, os mesmos pontos. E a parte mais interessante dessa árvore da vida judaica é o ponto da misericórdia, onde eles projetaram isso na cruz de Nolan e foi dar justamente dentro do pântano. Pântano esse, gente, que eu não falei até agora, mas esse pântano tem um formato de triângulo. Dentro desse triângulo tem tipo umas plantas, tipo outra ilha dentro ali, menor, que vista de cima parece um símbolo antigo que se remete aos templários. Então, quanta gente aí, quantas lendas ou mitos, ou talvez verdade, está entrando na história.
Em janeiro de 2006, após anos e anos escavando e sonhos realmente frustrados, o Dan Blankenship resolve parar os seus negócios na ilha e colocá-la à venda. E é aí que entram os irmãos Rick e Marty Lagima, os atuais donos da ilha. A maior lenda da ilha diz que lá está enterrado um tesouro inestimável. Alguns dizem que esse famoso tesouro foi de um galeão que afundou naquela época, um galeão espanhol. Outros dizem que é um tesouro francês enterrado por militares franceses, antes da França ser dominada por ingleses durante a Guerra de 7 anos. Outro mito famoso é que lá está enterrado o famoso tesouro do pirata Barba Negra. O que se diz é que o tesouro de Barba Negra foi tão bem enterrado que só ele ou o próprio diabo poderia encontrar. A história também mais impressionante da ilha, dentre esses mitos, é do famoso tesouro de Maria Antonieta. Supostamente, uma de suas amas teria levado todas as joias dela antes da Revolução Francesa, quando foi tudo surrupiado naquela época. E há outras teorias também, que lá está enterrado talvez o Santo Graal, o cálice que Jesus usou na Santa Ceia, ou a Arca da Aliança e muitos outros tesouros dos Templários. Existe uma série no canal History que já está na 5ª temporada, próximo ano, 2019, entra a 6ª temporada, onde os irmãos Rick e Marty, os atuais donos da ilha, junto com o Dan e seu filho Dave, que também estão na ilha, estão vivos ainda. O Daniel tem 95 anos agora e até hoje ele participa daquele grupo de exploração, tentando realizar aquela obsessão de que existe alguma coisa realmente na ilha. Então vale muito a pena vocês assistirem A Maldição de Oak Island no canal History, sempre é reprisado, terminou de reprisar agora a 5ª temporada. Eu acredito que antes da 6ª temporada, no ano que vem, eles devem voltar de novo com a 1ª, 2ª, 3ª. Então, assim, a 1ª temporada e a 2ª, se não me engano, já está disponível na internet. Existem vários links espalhados pela internet que você pode assistir. Se você for assinante de alguma TV por assinatura, no próprio canal History, lá no site, existem os links para que você possa assistir. Agora vamos às explicações aqui de pesquisadores e analistas que falam sobre o local, que pode ser apenas mitos, que não existe na verdade nada enterrado naquele local. Dizem que aquela depressão do famoso Poço do Dinheiro pode ser apenas uma formação natural naquele ambiente. E que muitas pessoas também deixaram suas ferramentas e itens pessoais naquele buraco, depois de tantos anos que foi escavado. Por isso que durante a série eles encontraram várias coisas, várias evidências, moedas de ouro, e eles sempre testam aqueles itens que eles encontram justamente para saber se aqueles itens foram da época de 1400, 1500, daí torna aquilo ali muito mais interessante, que talvez os construtores daquele buraco que realmente deixaram aquilo lá. Alguns pesquisadores afirmam que aquela enseada Smith que eu falei sobre aqueles dutos sejam algo natural, o que eu duvido muito, tanto que já foi provado isso durante a série. Quem conhece a ilha sabe que ela não compartilha os seus segredos de boa vontade. Oak Island, ela muda vidas, mas também pode muito bem destruí-las. E as perguntas que permanecem sem respostas, ela pode até enlouquecer um homem. O que está lá embaixo? Quem as colocou lá? Devem ser desenterradas ou é melhor deixar em paz? E você, o que acha desse local misterioso? Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Eu estou voltando devagarzinho com os vídeos. Esse foi o vídeo que eu falei da maldição de Oak Island, nas minhas palavras, nas palavras de algumas pesquisas. Eu tentei ser o mais breve possível para o vídeo não ficar tão longo. Eu espero ter despertado um pouquinho da curiosidade de vocês. Voltarei com mais vídeos relacionados também com curiosidades, lendas e tudo mais. Eu espero realmente que vocês gostem. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Será que é verdade? Será que é apenas uma lenda? Peço para quem gostou, para quem realmente tem interesse de saber um pouquinho mais sobre Oak Island, assista a série do canal History, vai tirar muitas dúvidas. Eles já encontraram muitas coisas mesmo, espadas, crucifixos, coisas que remetem lá ao ano de 1400 e 1500, antes mesmo da nossa América ser descoberta. Então é muito mistério, é muita coisa e com certeza vocês vão querer pesquisar após esse vídeo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.